Bem-vindos todos. Bom, nesse episódio nós vamos abordar algumas alternativas de simplificação de geometria. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha este caso aqui. Eu preciso levantar os esforços que estão acontecendo em cima de uma torre de vários metros de altura. E essa torre é composta de membros com uma espessura que está na casa dos milímetros. E são muitos membros, né? muitos pedaços aqui para considerar. Essa geometria já foi limpada um pouco, né? Então o que dá para ver aqui? Eu tenho essa espessura de cada membro. Eu vou precisar, para garantir uma reprodução razoável de tensões, né, colocar uma quantidade mínima de elementos, de divisões aqui ao longo da espessura. Agora, por exemplo, três divisões. E essas divisões vão ser muito menores mesmo que o total de volume que eu tenho aqui. E eu não vou poder pegar essa seção e colocar uma coisa muito esticada, muito longa, porque se o elemento ficar muito deformado, você vai ter resultados muito ruins. Eu vou precisar não alongar muito nas outras direções, né, o que vai me dar uma quantidade gigantesca de graus de liberdade. Um sistema muito grande para ser resolvido. Um outro problema é que se eu fizer a simulação em sólido desse corpo, o que ele vai me dar são tensões. Só que as normas que geralmente são aplicadas nesse tipo de situação, elas pedem esforços no membro. Então, pede que você dê tração / compressão, momento torsor, momentos fletores, forças cortantes, etc. e tal. Então, não é muito adequado fazer uma simulação 3D de uma coisa dessa. Então, qual é a abordagem? O Salomé Meca tem duas maneiras de fazer isso, né? Uma já vem pronta, a outra é uma certa improvisação minha. Então, vamos ver como é que faz. Eu vou ter aqui um sólido 116, né, que eu vou procurar o membro dele aqui. Eu vou fazer a explosão dele em superfícies. Então, vou fazer o eclatê em faces. Pronto. Para usar essa alternativa que está aqui, o retrover de Chamão, que é recuperar o caminho. Eu vou precisar apontá-lo para um sólido, então ele já estava selecionado aqui, o sólido 116, ele já preencheu essa parte. E eu vou dar a ele duas faces de referência. E a outra face que está aqui na outra extremidade. Opa! Sólido, ok. Essa face 11, e aqui a face 13, ok. Então ele gerou aqui embaixo um caminho, só que eu não estou vendo ainda porque o corpo está sobreposto. Vou tirar aqui essa os outros corpos aqui. Pronto. Está aqui. Limpei tudo, agora eu tenho só uma barra representando aquele corpo. Eu vou colocar, quando for lá para o Aster, eu vou botar aqui as propriedades da seção desse membro. Bom, isso é talvez um pouco trabalhoso, algumas pessoas podem não gostar dessa alternativa. Então, vamos ver uma outra alternativa, que é usando a alocação de pontos. Eu vou colocar aqui um ponto baseado na superfície. Coloquei o primeiro ponto. Coloquei o segundo ponto. Deixa eu ver qual é esse corpo aqui. Sólido 40 aí.
43 apaga. Vamos só limpar a área aqui para poder verificar as superfícies corretamente. Tá, tenho aqui os dois nós. Agora eu vou fazer uma linha entre esses nós. Certo? Eu vou repetindo isso para todos os membros, tanto o Retroveller-Shaman ou essa alternativa de fazer pontos nas linhas, nas faces extremas. O Retroveller-Shaman nem sempre funciona bem. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que eu já vou avaliar, eu tenho um tubo que representa uma mola, ou seria uma serpentina, alguma coisa dessa. Eu fiz aqui a recuperação de caminho. Só que, nesse caso, às vezes, né, acontece dele não trabalhar muito bem. Né? Ele não recuperou o caminho, ele não pegou essa superfície aqui e acompanhou o sólido até chegar na outra superfície. Ele realmente meteu um caminho aqui no meio, um atalho que não representa o sólido. Então, às vezes, essa alternativa falha. Então, para essas alternativas, para essas situações, vai ser preciso realmente refazer o desenho aqui. Tem várias alternativas para fazer esse tipo de coisa, então é uma situação caso a caso. E, então, fazendo mais um pouco avançando um pouco mais no processo, você pode terminar numa situação dessas aqui, ó, em que você tinha seu conjunto original, fez aqui todas as capturas, etc e tal. Só que agora eu tenho uma distância entre as linhas capturadas e, na verdade, eu vou precisar fazer uma conexão aqui entre essas coisas. Né? Vou precisar fazer lá no Aster o uso daquele recurso do Liaison DDL para poder conectar essas várias partes aqui. Né? Então, como é que eu faço para recuperar um ponto de referência nesse corpo? Bom, eu vou fazer aqui a alternativa do projeção. Quando eu venho aqui no projeção, eu tenho ponto, aresta ou contorno, fonte e face, alvo. Ponto fonte é um contorno, alvo. E aqui, ponto fonte ou aresta, alvo. Então eu vou para essa alternativa. Né? Então, ponto fonte e uma aresta, alvo. Eu vou gerar aquele pontinho ali. Esse ponto é o que eu vou usar para fazer a partição da linha. Agora, como eu tenho que fazer a partição também em outros locais, eu vou repetir o procedimento aqui. E agora eu vou reacender a linha 1. E agora eu vou fazer a partição mesmo. Da linha 1, usando esses dois nós de referência aqui. Este e esse. Vai terminar em arestas. Pronto. Aí, este corpo eu vou particionar de novo em arestas para separar as partes e vértices para identificar os nós de referência. Certo? Aí eu vou ter também, né, que vir aqui, colocar os nomes certos, mudar os nomes aqui das arestas, do corpo resultado, para conseguir me localizar quando eu for fazer as rotinas que vão gerar essas conexões aqui. Bem, então é mais ou menos isso que se faz para simplificar uma estrutura de sólido para linha. A estrutura de sólido para face era um outro caso que eu vou tratar mais adiante. Sim? Então, isso é o que dá para fazer com linhas. Vamos lá para a próxima face. A próxima fase, né, que é trabalhar com faces. Bom, voltando aqui, um outro exemplo de simplificação. Eu tenho aqui um braço de guindaste bastante extenso e também um sério candidato a simplificar todos esses membros contínuos aqui. Né?
linha mestra de simplificação de geometria é tudo o que for monótono. Então, por exemplo, aqui eu tenho a mesma seção ao longo de uma extensão enorme. Então eu posso pegar isso aqui e transformar numa linha. Mas no caso aqui eu vou mostrar como simplificar faces, né? Então eu vou pegar algumas corpos de face que tem aqui e mostrar como simplificá-los. Corpo de face também você busca monotonia, a mesma espessura ao longo de uma extensão grande de comprimento, né? Uma área grande, a mesma espessura sempre. Então aqui, por exemplo, eu posso fazer uma simplificação. Como que eu vou começar com isso? Nessa operação de éclater, né, de explodir em várias formas, eu tenho a opção, eu vou explodir isso aqui numa face, de escolher quais subobjetos eu quero que sejam apresentados lá no final. Se eu não marcar isso aqui, ele vai me dar todos. Eventualmente, isso vai dar uma quantidade enorme de faces, vai ficar difícil, vai ficar sujo a sua visão da árvore de objetos aqui vai ficar muito suja. Então, pode ser vantajoso escolher isso daqui. Aqui eu escolhi uma face só. Eu vou aplicar no seu sólido 739. Agora eu vou aqui no sólido 739. Eu tenho essa única face. Eu venho aqui para verificar a espessura dessa placa. Vou escolher essa aresta aqui, que é da espessura, e ela tem 0.03. Então, eu vou deslocar essa face aqui, 0.15, na direção normal, que é X aqui, né? Isso. Vou deslocar 0.015. Não é aqui. Espera aí que eu errei aqui essa seleção. Ok, só tem que botar um número negativo, que vai retornar para dentro. Vou criar uma cópia. Aplico e fecho. Eliminei. E está aqui a superfície média daquele corpinho de placa que eu tirei. Ok, posso continuar aqui com as operações. Separar esse sólido em faces. Vou escolher, só quero esse objeto aqui. Beleza. Vou verificar, fazer o mesmo procedimento do outro, né? Verifico qual é a espessura da chapa, 0.02. Agora vou deslocar isso aqui. Agora em Z. Menos 0,01. E vai lá para o meio. Tá aí. Pronto. E vou repetindo isso para todos os corpos de chapa que eu quiser simplificar. Esse aqui, no caso, eu vou fazer sólido 689 em faces. Escolho qual é a face. Opa! Tá bom? E essa face aqui eu vou deslocar em X. Ponto 0,15, a mesma da outra. E posso apagar. Depois de simplificadas as faces todas, aí eu vou fazer os tratamentos devidos, né, de conexão com as linhas que eu vou criar aqui. Mas isso tudo são outros recursos que vão ser mostrados no curso do Aster. Bem, os métodos que eu mostrei até aqui servem muito bem para corpos que têm uma superfície bem reta. Então, eu só pego realmente uma das faces,
desloco e acabou. Agora, se eu tiver um corpo um pouco mais complicado, tipo este braço aqui, em que ele tem seções diferentes ao longo, a mesma espessura, mas ele tem seções diferentes ao longo do comprimento, e eu não consigo pegar uma face e fazer um deslocamento linear só, né? Aqui eu preciso usar um outro método, que vai ser o seguinte: vou primeiro localizar o corpo aqui na árvore, localizei, vou fazer um éclaté dele, essa explosão também em face, só que eu vou escolher. Então, quando eu estou aqui, né, para evitar aquela poluição, multiplicidade de faces, eu vou escolher uma quantidade menor. Selecionando aqui as faces externas. Lembrando que para adicionar faces, adicionar na seleção, você aperta o Shift. Ok. Todo mundo selecionado. Até o final. Eu vou abrir aqui, né? Já tenho essas faces aqui. Agora eu vou fazer uma operação de decalê. Decalê é um deslocamento de superfície. Para isso eu vou precisar primeiro saber qual é a espessura exata dessa chapa. Eu vou selecionar pelas linhas aqui. 4.763, 762, 763, 762, já que eu vou ter que dividir pela metade, vou colocar o 762, que é par. Isso vai me dar 2,381. Então vamos ver o que fazer aqui. Vou selecionar todas as faces que eu acabei de separar e vou fazer esta operação aqui. Décaler na surface. Peguei esses três objetos e vou botar aqui 2,381. No caso, ele me dá uma previsão aqui, né? Tá no sentido contrário. Vou botar menos. Pronto. Agora eu volto lá onde eu já desloquei, apaguei aqui, e aqui está a superfície média daquele corpo que eu acabei de capturar. Vou repetindo isso para as outras superfícies, complicadas ou simples. Posso fazer do modo mais simples, né, que é só fazer o éclaté de uma face e deslocar essa face. Ou posso gerar este conjunto aqui. E esse conjunto depois eu posso fazer a operação de união. Pronto, uniu. Agora trato como um corpo só. Então, isso é o que tem para fazer simplificação de geometria no Aster, sempre buscando aquela diretiva, né, aquele método geral de buscar geometrias monótonas. Então, são corpos que têm uma seção constante ao longo de um grande comprimento, ou uma espessura constante ao longo de uma grande superfície, que vão sendo simplificados por objetos com uma dimensionalidade menor. Ok? Bom, isso é o que tem para esse episódio. Eu espero que todos vocês tenham gostado e aproveitem bastante. E até o próximo episódio do Pílula Aster. Obrigado.
Se você chegou até aqui, provavelmente estava procurando algo como curso de elementos finitos, cálculo estrutural e etc. Eu tenho uma oferta que pode te interessar. Um canal e um curso para te capacitar a usar o Codeaster, um programa de elementos finitos desenvolvido pela EDF, a empresa de energia da França, e que ela usa para projetar as estruturas das usinas nucleares que opera. A EDF colocou essa joia no modo open source. A confiança na qualidade dos resultados produzidos tem que ser muito alta para essa área de aplicação, e o Codeaster mostrou que merece. Esse é o programa que vai te colocar no mercado dos projetos estruturais com uma barreira de entrada baixa e uma ferramenta de respeito. O curso vai te dar os primeiros passos, os que levariam mais tempo para aprender sozinho, e o canal vai te dar alguns refinamentos bem úteis. Mais detalhes na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção, bem-vindos ao início da jornada e até o próximo passo.